Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia! Hoje, 29/4/2024, são 7 horas e está iniciando mais um programa Hora Espírita. Programa que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Condá FM 100.1 MHz. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, que são filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencem à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a esse espaço alguns temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser debatidos sempre à luz dos ensinamentos da doutrina espírita. E o nosso programa de hoje traz como tema um convite à saúde. Nós já estamos ao vivo também no Facebook da rádio e você está convidado a participar conosco, encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração, sugestão de tema que gostaria também que tratássemos nos programas. Afinal, nosso ouvinte é a razão do nosso encontro, daqui estarmos, né? E pode fazê-lo pela live do Facebook da rádio ou também pelo WhatsApp 2049 1212. Tem também o site da rádio, www.radiochapecó.com.br. São vários canais que você pode entrar em contato. Conheça também as nossas redes sociais do próprio programa Hora Espírita. Temos o Facebook, o YouTube, Instagram. Temos também podcast com o nome justamente Hora Espírita Chapecó. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. Lá você encontra inclusive todos os programas anteriores. Pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares e também informações sobre as casas espíritas de Chapecó e da região e também dos próximos programas. Na equipe de hoje, contamos com os amigos Domingos Bernardi, da Associação Espírita Nosso Lar, e Loine Parisotto, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Domingos, e bom dia, Loine. Bom dia, amigos. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo e um excelente sábado a todos. Bom dia, Ayrton, bom dia, Loine, bom dia a todos que nos dão a satisfação da sua audiência. E este que vos fala, Ayrton Rigoto, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e bom dia também a toda a equipe da rádio que nos apoia nessa manhã. Antes de nós darmos início ao nosso diálogo de hoje, queremos registrar o agradecimento para aqueles que contribuem para que o nosso programa possa ir ao ar todas as semanas, alguns amigos de forma anônima e também o nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Você está ouvindo a Rádio Chapecó, estamos apresentando o programa Hora Espírita. Para dar início ao nosso debate de hoje, a gente convida nosso amigo ouvinte a fazer uma breve reflexão sobre algo bem importante na nossa vida,
Como está a sua saúde física e mental? Na nossa correria do dia a dia, muitas vezes a gente acaba nos dedicando a tantas outras coisas, tantos fatores que tomam a nossa atenção, e a gente acaba muitas vezes por descuidar do corpo e da mente. E com o passar do tempo, ele dá sinais para nós, né? Algumas consequências acontecem. Normalmente, elas estão acompanhadas de desconfortos e, em alguns casos, de dor. Então, aí sim passamos a dedicar atenção para solucionar essas eventuais enfermidades físicas ou psicológicas, e após deixá-las para trás, a gente segue a vida, as rotinas retomam novamente e assim vai. Mas depois de tempo, algumas dessas enfermidades retornam, e às vezes até mais acentuadas, ou às vezes não. Mas por que a grande maioria da humanidade, a gente pode até dizer que é bastante descuidada com a sua saúde? Por que adoecemos de tempos em tempos, às vezes de forma mais severa, mais dolorida, em alguns casos levando até ao desencarne, e ainda assim continuamos com o foco naquilo que menos importa? Olhamos aquilo que tem preço, mas não olhamos verdadeiramente aquilo que tem valor para a nossa saúde. E é sobre esse tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Fique conosco, pois essa questão nós vamos trazer várias reflexões e um aspecto bem importante que faz parte de da nossa saúde como um todo, o aspecto espiritual. E para começar, primeiramente vamos alinhar entre todos nós. Saúde. Um conceito básico, assim, algo bem simples sobre saúde. Certo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, esclarece que saúde é um estado completo de bem-estar, envolvendo bem-estar físico, mental e social. E não é apenas a ausência das doenças como a gente pensa. Então, olha, é um bem-estar que tem que envolver a parte física, mental e social. No dia 5 de agosto, o Brasil comemora o Dia Nacional da Saúde. Essa definição, ela revela, então, que estar saudável tem uma relação direta com a nossa vida, porque não é apenas o bem-estar físico e mental, é o social também. Aí o social vai englobar aspectos que a gente não para pensar, que é estar com disposição, se sentir feliz, estar bem, estar em equilíbrio. Isso tudo envolve, então, o conceito de saúde. E nós já entendemos que o bem-estar físico, ele também vai trazer um bem-estar mental e vice-versa. Mas quando as pessoas, só para a gente entender um pouquinho mais esse conceito, né? Quando as pessoas estão com alguma comorbidade, uma doença, alguma coisa que está tirando o sossego da pessoa, acaba que esse mal-estar físico começa a ocasionar um desequilíbrio até mental, né? Uma conturbação mental, em função, quem sabe, da dor física. E o contrário também, aqueles que têm as doenças psicológicas, por exemplo, aquele que tem depressão, o que acontece com ele? Ele vai perder a fome, vai se desmotivar, vai ficar muito entristecido, e aí também vai refletir no organismo físico dele. Não vai comer, vai dar outras enfermidades junto aí. Então está muito ligado. Já a parte social, para a gente entender o quanto também caminham juntas esses três aspectos. A parte social, eu já vou citar o exemplo que a gente sempre cita, né, da enchente no Rio Grande do Sul. Como é importante também as pessoas estarem bem para gozarem de saúde. Vai ter tanta influência quando as pessoas estão convivendo com solo infectado, com água. Claro, vai trazer doença. E da mesma forma, aqueles que se entristecem tanto,
que ficam sem rumo porque perderam as suas referências, perderam tudo que tinham, o que conquistaram, perderam as suas histórias de certa forma. Então, olha da importância desse conceito, da gente poder envolver o físico, o mental e o social. E aí é que a gente pensa um pouco mais. Puxa, o social, então quando é que vamos ser saudáveis, né? Se a gente vai cuidar esses 3 aspectos aí. Para a doutrina espírita, o espírito é o ser inteligente. É dele, é do espírito que vai surgir então essas possibilidades de exteriorizar a doença ou a saúde, certo? A gente sempre comenta na doutrina espírita que nós fomos criados por Deus espíritos simples, sem grande complexidade no aprendizado, que é justamente para a gente buscar isso tudo, né? Então, as escolhas que nós fizemos ao longo da nossa jornada, não só de uma existência, de tantas que já tivemos, de outras que teremos, isso tudo, então, essas escolhas, elas vão nos permitir que a gente exteriorize o que nós somos realmente. Como eu me constituí ao longo da minha jornada enquanto espírito, o que eu tenho em mim de aprendizado, quanto que eu conservo de coisas boas e ainda daquelas que eu preciso me desfazer. Então, desta maneira nós podemos entender assim, que as perturbações, elas afetam sim a essência espiritual, certo? E mais cedo ou mais tarde, por essa forma de nos conduzirmos, essas perturbações, elas vão sim se transformar em doenças. E do mesmo modo que o bem-estar que tem lá no interior de cada um de nós, as conquistas, o equilíbrio, também vão aflorar em forma de saúde. As pessoas profundamente em paz, aquelas que estão em paz, elas adoecem também, claro. Não quer dizer que a pessoa que já conquistou um equilíbrio, uma ascensão espiritual, que ela não vai adoecer, ela vai adoecer. Mas ela vai conseguir lidar com a doença de uma forma mais amena. Ela vai conseguir passar por aquilo e ela vai entender que é uma prova necessária e que é para o bem dela. Ela vai conseguir entender isso tudo. Que de repente essa enfermidade ela é o resultado de alguma coisa do ontem, né? E que depois a saúde vai se restabelecer. Porque tem pessoas que a gente encontra que vivenciam um momento de uma enfermidade e a gente percebe a pessoa tranquila, em paz, vivenciando aquele processo, às vezes um tratamento doloroso, às vezes de algum familiar, e a gente percebe que ela consegue passar por aquele momento ainda em paz, em equilíbrio. É um espírito, então, que já conquistou esse equilíbrio. E daí também acontece com aquele indivíduo, aí nós podemos pensar, então é só, muitas vezes conhecemos aqueles que não têm uma boa índole, não têm nenhum compromisso ético e eles não adoecem. A gente pode pensar assim. E pode, momentaneamente, mas é muito importante que a gente entenda que ele tem o espírito, o eu dele, o espírito dele, é um espírito adoecido pela forma como ele vem se conduzindo ao longo das existências. E o espírito sendo adoecido, consequentemente, mais dia menos dia, o corpo físico também vai adoecer. Há alguns finais de semana atrás, nós fizemos um programa que era o convite ao equilíbrio. Então, eu penso que essa questão da saúde, ela está muito ligada com o nosso equilíbrio, com aquilo que nós já conseguimos conquistar de quietude, lá no fundo para cada um de nós. Então, esse aspecto tão amplo, né, esse conceito, nos faz refletir da necessidade desse equilíbrio entre os diversos aspectos da nossa existência para que a gente possa se manter saudáveis, buscar o bem-estar e a saúde. A gente está sempre em busca disso, na verdade, né?
E olha só, a Giovana nos diz assim, ó. Bom dia, Giovana, e bom dia aos demais amigos que nos ouvem. Acredito muito que na correria, no meu caso, inclusive ela é específica, mas o caso dela é só mais um, porque é a grande maioria. Tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, a preocupação com tudo isso, e acabamos pensando mais neles, e aí vamos adoecendo por nos deixar... A gente não se incluir na agenda, né, Giovana? Nós precisamos incluir nós na nossa agenda, né? E aí, então, uma outra questão que vem, e que você já trouxe, Luane, vários itens aí que nós podemos daí detalhar um pouco mais. Causas, então, do adoecimento. Por que a gente fica doente? Você já trouxe físicas, né? Mentais, psicológicas, sociais, os filhos da Giovana e de tantos outros. E aí, para a gente também fazer um alinhamento, e também você já citou alguma coisinha espiritual, podemos aprofundar um pouquinho mais. Só dando uma reforçada no comentário da Alone, né? Os estudiosos falam muito da saúde integral, né? Que é esse equilíbrio desses aspectos que a Alone trouxe, né? Social, espiritual, biológico. Quando a gente consegue esse equilíbrio, a saúde ela se torna integral, porque todos esses aspectos se encontram em harmonia. E nós temos, respondendo ao Ayrton, nós temos na obra Pensamento e Vida do Chico com Emmanuel, um pensamento do Chico que diz que ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças, né? Então, por que nós adoecemos? A doutrina espírita nos ensina que nós devemos perguntar para que nós adoecemos. O que está por trás dessa enfermidade? Nós temos uma herança espiritual milenar, né? Porque temos várias caminhadas. E a doutrina nos ensina que as manifestações das doenças físicas, elas acontecem primeiro no espírito e se manifestam no corpo físico. Então, como está o nosso equilíbrio mental? Como diz o Chico nessa passagem, né? Como está a minha casa mental? E lembrando que essa casa mental que o Chico fala, não é só a nossa casa de hoje. A casa de hoje é o acúmulo de tudo que nós já fizemos nas nossas caminhadas. E vai se refletir de uma maneira ou de outra, né? Através do psicológico ou no físico. Lembrando também que no físico, ela tem relação direta com os nossos abusos, né? Sejam eles quais forem. Alimentação, bebida, estresse, né? É tudo muito encadeado, né? É tudo. O psicológico, a ansiedade me leva a comer mais. É um exemplo bem comum, né? Exatamente. E as nossas emoções, como andam, né? Eu tenho essa prática, principalmente de agradecer, da gratidão a Deus por tudo que Ele nos concede, porque nós temos muito a prática, né, de reclamar do que nós ainda não conseguimos, mas nós não temos a prática de agradecer tudo o que nós já temos, né? Todas as nossas caminhadas. E por que também nós adoecemos? Porque quando nós estamos doentes e vamos no médico, o médico passa uma receita, eu arrumo tempo para fazer um exercício, para ter uma alimentação moderada. O médico te diz, tenha mais calma, né? Aí eu consigo tempo e consigo parar e meditar e mudar os meus hábitos, mas para isso eu tenho que ficar doente. Por vezes a doença é a cura que nós precisamos para começar a progredir em vários aspectos dentro da nossa caminhada espiritual. Então nós não devemos entender a doença, né, como punição, mas sim como uma oportunidade de aprendizado. E assim como a Alone falou, né, muitas pessoas atravessam doenças por vezes muito sérias, né, por vezes de familiares, até em estado terminal, ou dele mesmo. E ele passa a entender e a enxergar a vida e as pessoas de outra maneira. Aliás, as experiências de EQM, né, experiências quase morte,
Quantas pessoas dizem, né, depois que passam por um tratamento muito severo, eu me transformei em outra pessoa, eu enxergo a vida de outro modo. Então, a doença ela não é uma punição de Deus para determinadas pessoas, né? Mas é uma oportunidade de eu reavaliar, de eu aprender e praticar, né, uma orientação que a doutrina nos mostra sempre, né? Essa renovação moral íntima que é de cada um. Ou vai pela dor ou vai pelo amor. Então, por vezes, eu preciso dessa enfermidade para progredir, né? Nunca um castigo e sempre uma oportunidade. Mas muitas pessoas vão dizer, mas puxa vida, né? Mas tem que passar por isso, né? A gente vê tantas... Quando falando das crianças, né? A gente vê crianças com problemas tão graves de saúde, a gente não pode esquecer que naquele corpinho frágil habita um espírito milenar, que também tem toda essa herança de caminhadas, né? De delitos, né? De aprendizados, de virtudes, mas também de muitos delitos. Somos todos ainda muito delituosos. E por vezes é na doença, né? Que nós vamos encontrar a maneira de reparar muitas e muitos dos nossos delitos. Tem uma história do Chico com o Divaldo, que um dia o Chico encontrou o Divaldo e foi cumprimentar o Divaldo, porque o Divaldo havia se casado, disse, meus parabéns, soube que você casou. E aí o Divaldo disse, eu nunca me casei, está errado. Não, você casou sim. E aí o Divaldo falou assim, puxa vida, né? Chico Xavier dizendo que eu casei, então eu casei, eu posso até não saber, mas eu casei. E assim, mas quem que é a minha esposa? É a dona Angina. Então o Divaldo estava com a Angina. Angina, doença do coração. Exatamente, né? E aí vamos ver o histórico do Chico, né? Quantos problemas de saúde o Chico tinha, Chico né? Teve também do coração e tudo. Coração, né? Muitos problemas. Até chegar nesse nível de espírito que ele é, né? Que ele passou por isso e passou de uma maneira com muita fé, com muito entendimento, né? E todos nós, essas dificuldades elas vêm sim. É difícil a gente entender isso? Porque a dor é difícil de entender, né? Sabe, Domingos, e Ayrton tem aquele livro Palavras para a Alma que eu gosto muito, da Ana Teresa Camasmi, que ela tem uma frase que ela diz assim, ela reserva lá no livro dela um capítulo para a saúde, que adoecer é a viagem de volta para a saúde. Olha que interessante. E ainda que é um processo de cura da alma. E né? Então, e já no livro Médico Jesus, do José Carlos de Luca, ele diz que quando a doença chega, nós precisamos parar e analisar o nosso roteiro, porque nós estamos tomando o caminho errado. E é um chamado. Quando você falava que não é um castigo, não é uma punição de Deus, não, ela é pelo contrário, é um chamado, é um momento de reflexão. Por que eu estou adoecendo? O que aconteceu comigo? Existe um livro que já consultei por muitas vezes, porque não tem quem não fique doente, né? Não é um livro espírita. O título é Linguagem do Corpo. E ele atribui a cada enfermidade que a gente tem, a cada dor no corpo, em qualquer lugar, qualquer parte, qualquer órgão, ele traz uma explicação, uma justificativa, uma conexão com justamente o nosso estado emocional. E pode ter certeza que ele é muito preciso. Realmente tem muito sentido. Basta a gente olhar e a gente ir para frente do espelho e dizer assim, é verdade. Porque esse é um dos grandes problemas das enfermidades que nós temos. A gente não admite, muitas vezes. Não admite o porquê estamos ficando doentes. Além do para quê. Você não admite nem o porquê, ainda mais o pensar para quê, né, Domingos? É um terceiro passo quase. Né? E eu estou estudando um livro cujo título é Perispírito. Perispírito, para aqueles que nos ouvem talvez pela primeira vez, não tem muito contato com conteúdo espírita. O perispírito é o nosso corpo espiritual. Ele faz a conexão entre o espírito e o corpo físico, e quando nós estamos desencarnados é o corpo com o qual nós somos vistos enquanto espíritos, inclusive. E ele tem um capítulo específico só sobre o resultado de todas as nossas atitudes mentais, dos nossos estados emocionais, sobre o corpo espiritual e como, dali, as enfermidades se manifestam
no corpo físico e ao longo de várias existências a gente carrega elas. E, olha, gente, é realmente até um pouco assusta. Então, a gente precisa, sim, dedicar tempo para os filhos, Giovana, evidente, né? Não se questiona, óbvio, mas nós precisamos nos incluir na agenda. Olha só, a gente falou até agora bastante num direcionamento para a enfermidade individual. Mas tem algumas enfermidades que às vezes elas vêm e elas pegam o coletivo, né? As epidemias, até nós tivemos o Covid recentemente. E o que a gente pode falar para o nosso ouvinte referente a isso? Por que existe isso? Por que Deus permite que venha uma enfermidade e leve milhões em questão de um curto espaço de tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Olha só, essas epidemias e pandemias, essas doenças que vêm surgindo, elas na verdade constituem um aprendizado coletivo, uma prova, uma expiação mesmo permitida por Deus. É permitido sim por Deus. Como um professor que no final do ano ele vai aplicar um teste aos seus alunos para observar quem já tem capacidade de frequentar um ciclo mais forte. Então, mesmo assim, sempre nós temos o apoio da espiritualidade diante de quaisquer flagelos que a gente passe. Jesus, que é o governador da nossa terra, do nosso Brasil, né? Jesus, então, como governador do nosso planeta, ele continua coordenando tudo. E nós precisamos entender que a dor sofrida hoje é o remédio para depois. Então, nós poderíamos aqui abordar a lei de destruição, que ela está lá entre as leis de Deus, e a lei de destruição, no Livro dos Espíritos, Kardec questionou sobre esses flagelos que acontecem, porque os flagelos não são só as doenças, são os flagelos. Os flagelos, eles são a peste, que vai ser então essas doenças todas, né? A fome também, as inundações que também estamos vivenciando, as intempéries fatais e também a incapacidade de produção da terra depois disso tudo. Então, esses flagelos todos, eles têm a finalidade de fazer a humanidade progredir mais depressa. E isso, então, está lá na questão 740, no Livro dos Espíritos. Então, quando esses flagelos vêm, eles são provas que vão dar a todos os homens a capacidade da gente exercitar a inteligência para buscar a saída e vão também demonstrar que nós precisamos ter a paciência, a resignação, o aumento da nossa fé, tantas coisas que a gente sabe que nós precisamos conquistar ao longo da nossa jornada. A abnegação, né? O amor para com o próximo, como nós ouvimos falar disso tudo nessa época difícil. Então, que quando o problema chega, é que as pessoas vão aprender realmente, vão ficar mexidas e vão buscar alternativas. Por exemplo, como a Ayrton falou lá do Covid, quando surgiu essa doença que ela dizimou, né? Levou muitos. Então, houve todo aquele conjunto de pessoas em busca, trabalhando, buscando a vacina, Então, é aí que as pessoas evoluem, aí que elas aprendem mais, tanto na questão física e assim no aspecto moral também. Há um desenvolvimento muito maior do ser humano nesta hora. E aqui eu quero ler um trechinho do Livro dos Espíritos, que ele vai falar, os Espíritos dão uma explicação sobre isso. Eles dizem assim: mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar esses desastres, comprovando que nessas horas é a hora de um aprendizado maior, de um passo maior.
Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão preservadas hoje? E que não fará, portanto, o homem por seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seus semelhantes? Então, aqui a gente entende que quando esses flagelos vêm, é porque podemos dizer que é um empurrãozinho. Laine, mas alguns podem perguntar, ok, estou entendendo esse empurrãozinho que tu estás explicando, mas por que alguns têm que morrer para isso? Morrer, então... Morrer, como disse meu pai uma vez, morrer temos que morreu mesmo, minha filha. Nós sabemos que que estamos vivendo aqui, Ayrton, uma época, né? Nós estamos vivendo uma encarnação. E aqueles que vão nessas ocasiões é porque, às vezes, já estava chegado o seu tempo. Isso. E muitos são encaminhados para estar dentro do avião, para estar lá naquele lugar do tsunami. Para estar em todos lugares. Nós temos a passagem da volta comprada. Aí não me importa qual é o voo que eu vou pegar, nós vamos precisar fazer o nosso embarque. Então, a gente fica se perguntando, puxa, se não tivesse dado aquela doença, a Covid, por exemplo, perdi tantas pessoas da minha família e tal. Gente, nós todos estamos sob os olhos de Deus, aos cuidados do nosso Pai. Aqueles que foram, eles precisaram ir. Mesmo porque eles continuam, nós sabemos que todos continuamos depois. Não é culpa do piloto, não é culpa do governador, não é culpa de ninguém. Exatamente, porque às vezes a morte ela chega de forma inusitada. Às vezes lá num acidente, as pessoas, a maioria morreu, ficou um só. Bom, ele tem mais um tempo para cumprir. Até porque, né, alguns, uma semana... a enfermidade já ceifa a vida. Outros ficam hospitalizados 3, 4 meses e não vão. Exatamente, Ayrton. Como explicar isso, então? Então, porque nós temos, sim. Nós sabemos, nós não somos eternos. Nós já estivemos aqui tantas vezes e nós e os nossos familiares vai ser assim. E aí nós poderíamos abordar a questão da família espiritual, que a gente sabe que depois temos os encontros novamente. Então, interessante nós sabermos que estamos numa caminhada. E nesse momento é um momento de prova, que a gente precisa dar o nosso melhor, porque tudo vai continuar. E eu ainda queria abordar, já que abordei sobre a lei de destruição, que muitas não. Se ela existe é porque ela é necessária, né? A lei de destruição, uma lei de Deus, então ela é perfeita. É preciso que se destrua para que o novo possa surgir. Então, diante de todos os flagelos, as partidas, as dificuldades, depois vai surgir o momento novo, que é o momento da construção. E aqui a gente poderia, então, falar da lei do progresso, que é uma outra lei divina. Por que acontece isso? Porque nós precisamos avançar. Nós ouvimos muitas vezes que estamos entrando na fase de regeneração do planeta Terra. Então, todas essas catástrofes, podemos assim dizer, essas doenças, elas são necessárias nesse momento para que se avance. É o progresso. E o progresso, ele é inexorável. Não adianta a gente ficar aqui empacado, atrasando. Nós vamos ser levados também. E como a gente estudando a gente vai entendendo a harmonia das leis divinas, né? A gente não pode esquecer da lei de causa e efeito também. Porque se pergunta muito, por que aconteceu isso? Tantas pessoas... Se nós olharmos a nossa história, contando a partir de Cristo, né, a partir de Jesus, quantas guerras, quantas revoluções, quantos assassinatos, quantas torturas foram executadas. E em determinados momentos, né, esses espíritos voltam para o plano espiritual, se arrependem, se propõem a vir numa determinada condição para juntos resgatarem esses delitos cometidos, né? E aí a gente se pergunta, mas puxa vida, né? Será? Que a gente lembre, no começo do cristianismo, nos círculos romanos, né? O que eram feitos com os seguidores de Jesus, né?
que eram atirados às ceras, eram queimados vivos, eram torturados. Crianças, né? inclusive. Crianças, idosos, não se distinguia. Isso tem que ter uma reparação, exatamente porque o universo ele é harmônico, né? Esse equilíbrio, ele depende dessa quitação dos meus delitos para que eu possa avançar. Então também é um acontecimento que se faz necessário, porque todos nós vamos responder, né? De uma maneira ou de outra. E muitas vezes, né, Domingos e Elaine, esses eventos acontecem para que não aconteça algo pior. Por exemplo, o Covid, né? Tem um livro que foi psicografado pelo Divaldo Franco, logo em seguida ao Covid, onde a espiritualidade diz que um dos propósitos do Covid era justamente unir a humanidade, porque a gente estava caminhando aí para um problema muito sério, um provável conflito muito sério. Então, com isso, se atrapalhou aquela ideia do conflito, né, a nível mundial, e todo mundo se voltou, toda a humanidade se uniu por um propósito. Só que passou o Covid e a gente está olhando aí que os conflitos aumentaram, acentuaram e estão cada vez mais. A gente é muito lento para aprender ainda, mas são 7 horas e 36 minutos aqui na rádio, o tempo passa mais rápido, a gente tem a impressão. Para quem ligou o rádio agora, estamos com o programa Hora Espírita. É um programa que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas da manhã. E, amigo ouvinte, entre em contato conosco, mande a sua mensagem, pode fazer sua pergunta. Hoje nós estamos falando sobre a saúde, né, e sempre do ponto de vista físico, intelectual, né, o psicológico e também o espiritual, que é uma causa principal. E a gente agradece ao contato de todos os nossos ouvintes. Alguns estão participando conosco aqui também, dando o seu bom dia pela rede social da rádio. E participando aqui também, a Sônia nos diz, nessa vida terrena, para buscarmos o crescimento espiritual através das nossas tarefas que temos que vencer, exatamente, todas elas. E aceitação, sem dúvida nenhuma. Aceitação, buscando o equilíbrio, né? E para isso precisamos orar muito e também agradecer muito pelos conhecimentos até do próprio Espiritismo, e que todas as religiões convidam muito, né? Se a gente prestar atenção no conteúdo das religiões, perfeito não tem ninguém. Mas se todo mundo seguisse, certamente os nossos problemas na humanidade seriam muito menores. E quando chegar então a doença para mim, o que eu faço? Como que eu posso me comportar? Qual é a resignação da vez? Como diante de toda e qualquer dificuldade que apareça na vida, né? Fé em Deus. Primeiro passo. Primeiro passo é fé em Deus, né? Pedir o amparo para que a gente... Não achar que é um castigo, exatamente, né? Para que a gente possa atravessar essa situação, né? De uma maneira firme, confiante, procurando o médico, seguindo os tratamentos do médico terreno, que vai cuidar do nosso corpo. E para que haja esse equilíbrio entre o corpo e o espírito, que a gente se revigore na fé. Tendo esse entendimento que a gente estava falando até agora, né? Que não é um castigo, é uma oportunidade. Certa vez uma pessoa muito famosa ficou doente, ela estava no ápice da vida, né? Tanto pessoal como profissional. E ela começou a se sentir algumas coisas estranhas, foi no médico, depois de uns exames descobriram que ele estava com câncer. E aí... ele saiu arrasado, sentou num banco de uma praça e chorou. Aí quando ele sentiu que estava aliviado, quando ele saiu, ele perguntou para Deus, né, por que eu? E aí quando ele se sentiu aliviado, ele perguntou, por que não eu? A diferença dessa colocação, né? Por que não eu? E aí ele relatando, né, que no processo das quimioterapias, dos tratamentos, dos encontros com os psicólogos, né, ele se sentia muito grato por ter passado por tudo aquilo, porque além de ter as lágrimas dele enxugadas, ele enxugou de tantas e tantas outras pessoas. Ele se transformou, que é isso que a gente falou, né? Por vezes a doença, ela é a cura que nós precisamos. Então a gente tem que confiar e acreditar sempre, né? A nossa fé, ela tem que ser, que a gente faça como aquele soldado romano, que não me engano, que disse a Jesus, eu não preciso que o senhor vá até a minha casa, só pense aqui, ó, lá o
o seu servidor lá, o seu servo está curado, eu sei que ele vai estar curado. É essa fé que a gente... Essa certeza. Né? Essa certeza, essa confiança. Assim como todas as outras adversidades da vida, né? Quando a gente tem problema, seja ele de qualquer ordem, né? Pessoal, profissional, né? E aí a gente se dá aquele tempo, respira e se dê, Senhor, me ajuda. E é importante a gente entender também que se a gente ficar revoltado, a cura vai demorar mais ainda. E ainda a revolta, o mau humor, o ranço, vai afetar aqueles que estão por perto e que precisam te auxiliar na tua cura. Vai se tornar um momento insuportável para todos, para os familiares e tudo, se a pessoa não se conduzir com sabedoria, com paciência, com fé, porque é o momento de exercitar a fé, a busca, né? Então, muitas vezes é nesse momento que a pessoa vai atinar para a existência de Deus, da vida depois, e das coisas que realmente importam na nossa caminhada evolutiva, muitas vezes é ali, diante de uma perda ou diante de uma doença. E por vezes, né, aquela doença que eu desenvolvo, seja ela qual for, né, falando de alguns casos que são mais graves, quantas vezes aquela doença que eu desenvolvo não serve para dentro daquele núcleo familiar unir relações que estavam completamente rompidas. Certo. Quantas pessoas em volta ali, pelo bem comum do meu bem-estar ou de outra pessoa, pode ser um instrumento desse processo, vai trazer entendimento àquelas pessoas que por um motivo ou por outro não conseguiam mais romper essas relações, seja que por motivo. E até retomando aquilo que a Elaine falou anteriormente, muitas vezes a enfermidade de um gera conhecimento na medicina, na ciência, para que outros tantos que tem enfermidades que vão surgindo novas, né? Justamente para o nosso aprendizado. Você fez uma colocação eu lembrei de um aspecto bem importante nessa questão de como a gente se comportar, né? E até como nós somos espíritas e muitas pessoas às vezes nos buscam para curas espirituais. E não é tão simples assim. Isso, aliás, tudo que nós estamos falando aqui, as curas são de dentro para fora. Pode vir de fora para dentro também? Pode, até pode. Mas aquilo que Jesus falava para as pessoas quando curava. O que te curou? Quer ser curado e você quer ser curado? Você quer ser curado? Tá, eu quero. Aí depois que curou, o que te curou? A tua fé. Aliás, existem estudos, é só pesquisar na internet, existem estudos científicos, universidades, mundo afora, com muitas comprovações de melhora de várias enfermidades, e em alguns casos até cura, por meio justamente da fé. Não se dispensa o médico terreno, como o Domingos falou, hipótese alguma. Senão a espiritualidade permite que nós tenhamos o conhecimento da medicina, então a gente tem que fazer uso. E acrescentar, sim, e que em muitos casos, para não ter a reincidência e para realmente melhorar, o espiritual, né? A fé. Existem muitos estudos, muitas comprovações de que grupos que também receberam orações e que também se dedicaram às orações, o paciente, tiveram resultados bem melhores do que outros grupos que não consideraram o aspecto religioso. E os espíritos superiores? A gente já falou um pouquinho aí, já demos alguns pitacos a respeito. Podem auxiliar nas pesquisas científicas e descobertas para a melhora da medicina, da humanidade? Os laboratórios científicos, a gente pode dizer que eles são templos de Deus, onde os homens trabalham no plano físico e os espíritos superiores trabalham lá do plano espiritual. A descoberta dos remédios e tantas coisas boas que vêm para a evolução da humanidade, para o bem-estar do homem, ela é uma parceria daqueles que estão aqui, que estudam, que se empenham, porque não é só consultar o espírito lá, qual é a fórmula para mim, para criar tal vacina. Não, ele vai ter uma longa caminhada de estudos. Ele vai ser aquele homem, aquela pessoa que dedicou a sua vida para aquilo, que tem uma vida
reta, então ele vai ter sim a intuição, o acompanhamento desses espíritos benfeitores, amigos, porque sempre tudo é duplo. Nós trabalhamos aqui, eles trabalham lá. É uma parceria. Eles vão estar sempre nos inspirando, nos auxiliando, em tudo, nas invenções, nas descobertas, e não só naquelas relacionadas à nossa saúde, né? Mas tantas outros aspectos da vida na Terra vão surgindo na indústria, na arquitetura. Muitas, você usou uma palavrinha aí chave, descobertas, né? O homem não inventa nada, o homem apenas descobre aquilo que aquilo que a criação divina já permite. Aí devagarinho ele vai descobrindo. Quando a gente dorme, a gente vai aprender para depois voltar e fazer as descobertas, né, Elaine? E muito importante aqui a gente lembrar da influência, né, dos espíritos na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso dia a dia, que é aquela perguntinha famosa do Livro dos Espíritos, se eles conseguem influenciar. E aí a resposta dos espíritos é que eles influenciam mais do que a gente imagina. Então aí, quando tem essas coisas boas, certamente também é uma influência, né, positiva, uma coisa boa. Por isso da importância de nós também nos conduzirmos com equilíbrio e no caminho do bem, para que a gente tenha essa influência também positiva, né, na nossa vida. Se existe a predisposição do lado de cá, o lado de lá faz a parte deles, com certeza. E a medicina, na verdade, é um laboratório de Deus realmente, porque são aqueles que estão aqui na Terra fazendo aquilo que Deus gostaria que fizesse realmente, né? É pelo bem de todos. O André Luiz fala muito, é que a gente não se aprofunda, o ser humano não se aprofunda na importância do pensamento, né? Porque o pensamento é tudo, ele é energia e ele se concretiza no plano espiritual. E o André, ele fala muito do pensamento e ele diz, né, que se o ser humano soubesse a quantidade de células saudáveis que morrem quando os nossos pensamentos são negativos e a quantidade de células saudáveis que se multiplicam quando os nossos pensamentos são pensamentos edificantes, nós mudaríamos drasticamente a nossa maneira de pensar, né? Precisava ouvir isso, viu, Domingos? Que muitas vezes os pensamentos, eles judiam da gente. Judiam e muito, né? A gente se prende ali, fica num casulo que é o que a gente estava falando antes das emoções, né? O ressentimento, né? Diante de relações, né? Sejam elas a que nível forem, às vezes a gente leva aquilo por uma existência inteira. Por isso que a gente fala que o perdão faz muito mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Exatamente, né? Essa capacidade que a gente tem que de desenvolver, de tratar essas emoções, né? De não se sentir vítima, né? De ter sempre esse entendimento que na hora exata o que tiver que acontecer vai acontecer e seguir a nossa caminhada tendo esse pensamento, esse otimismo. Muito bem. Sabe, Ayrton, eu só queria falar um pedacinho, assim, acho que dá tempo, sobre as tais cirurgias espirituais, né? As pessoas buscam muito também. Então, assim, que tudo vai estar na nossa fé, no nosso merecimento. A gente não tem como dizer, olha, para você vai dar certo, daqui a pouco para você não vai dar certo. Mas aí estão envolvidas muitos aspectos, não é mesmo? Então, daquela prova precisar perdurar mais, ou são vários fatores, enfim, ou a pessoa não tem o merecimento, não tem a fé necessária, de repente, mas que sim, que tudo aquilo que a gente busque no momento em que a gente se sentir fragilizado, adoecido, que a gente busque com fé, que a gente procure mudar a nossa maneira de nos conduzirmos, que a gente busque conversar mais com Deus, procurar essa conexão, porque é bem aquilo que os livros nos dizem, que quando a doença chega, é porque nós estamos precisando rever a nossa trajetória e mudar algumas coisas. Muito bem. São 7h49. Estamos já no finalzinho do nosso programa e queremos abrir um espaço para registrar o agradecimento para aqueles que contribuem com
que o nosso programa possa ir ao ar todas as semanas. Alguns são amigos que colaboram de forma anônima. E também o nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilização. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Então, estamos de volta. Estamos nos minutinhos finais aí do nosso programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas da manhã. Hoje estamos falando sobre saúde. Incluímos muito o ponto de vista espiritual, até porque ele é primordial neste aspecto também. E aí, algo que também muito me interessa: como nos mantermos saudáveis? Porque a nossa vida é feita de fases. Às vezes passa ano e ano, a gente tá bem, tá super bem. Daqui a pouquinho, dá um probleminha. Como se manter saudável? Isso é muito próprio de cada um, né? Cada um vai achar a sua fórmula, né? Mas eu tava vindo para cá, tava escutando uma música das antigas lá, e tem uma frase assim que eu acho que é primordial para que a gente seja saudável. A vida é bela, só nos resta viver. Ela tá aí, que a gente tem esse entendimento, né? De que a caminhada tá aí, as portas estão abertas, então nos cabe caminhar. E tem um pensamento que diz que ninguém pode ter saúde física ou mental sem limpar o coração, abandonar o passado e perdoar a ignorância alheia. É o nosso processo de... Repete aí, Domingos. Ninguém pode ter saúde física ou mental sem limpar o coração, abandonar o passado e perdoar a ignorância alheia. É uma receita bem profunda. Começa pelo coração, é bem profunda. E o Emmanuel, com o Chico, no livro Fonte Nova, ele diz que lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento, né? Então, seguindo o que Paulo nos ensinou, né, a tudo dai graças, né? Se eu enfrento a vida com esse pensamento, né, na dificuldade, Deus está comigo, vai me ajudar. Nas conquistas, obrigado, Senhor. Levar a vida com essa leveza, não ficar se prendendo a isso que a gente estava falando antes, das emoções, dos ressentimentos, das mágoas, né? Limpar o coração desses sentimentos inferiores, né, mesquinhos por vezes, né? Desenvolver a indulgência, a compreensão, essas virtudes, esses sentimentos que Jesus ensinou, né, que pontuou para todos nós e que estão no Evangelho. Dificilmente a gente nós vamos adoecer. Vamos adoecer? Sim, porque o nosso corpo vai vencendo a validade, vão aparecendo os problemas, né? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que enfrentar. Mas são doenças naturais, não são doenças criadas pela nossa mente, pelo nosso proceder. É levar a vida com essa leveza. A gente sabe que é difícil, né? Não é fácil ter esse entendimento, porque tem dias que... E até seria anormal eu não ter minhas tristezas, né? Minhas dores, minhas lágrimas. Faz parte desse aprendizado. Mas esse proceder e essa maneira de encarar a vida com essa leveza, né? De saber que ela é bela, porque é um prêmio, né? Nós somos premiados por Deus. Quando a gente conseguir entender que essa caminhada, que cada um que está aqui é realmente premiado, porque recebeu uma oportunidade de reparar aos delitos que já cometeu, essa gratidão... Isso muda tudo, né? Muda tudo. A gratidão por todos os dias. Acho que a palavra-chave é essa, é a gratidão sempre, né? E o nosso grande médico, Laine? Eu penso assim, mais prático assim, tudo que o Domingos falou, certo? E o mais prático ainda, cuidar do corpo. Então, o que envolve? Alimentação, tomar água, atividade física, aquilo o sono. Todo dia a gente vê por aí, né?
Então, recomendação todo dia no jornal, na televisão, no celular. E a gente promete que vai isso fazer. aí. E outra coisa importante é procurar abandonar aquilo que nós sabemos que faz mal para nós. Porque às vezes nós sabemos o que é que está fazendo mal e nós persistimos ali, até adoecer. Então, os vícios, os velhos hábitos, como diz o livro do Médico Jesus, os velhos hábitos que a gente tem. Aí entra esses físicos, o cigarro, a bebida e tal, e entra aqueles que são os morais, podemos assim dizer, que é a maledicência, que é o descontentamento, que é a reclamação. Então, nós precisamos trabalhar tudo isso para que a gente possa se manter saudável, não é mesmo? Então, tem a parte física, tem a parte do emocional que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ideias, tudo isso, porque voltando ao conceito inicial, é o bem-estar físico, é o mental e é o social. E no social, fazer o bem. Ai, como é bom quando a gente faz o bem para alguém e a gente nota que aquele bem foi bem feito, que a pessoa se sente bem. Aquela que recebeu o bem, Ayrton, ela nunca esquece. A gente esquece, mas aquele que foi contemplado, ele lembra eternamente, e você passa por aquelas pessoas anos depois e elas te dizem, você lembra o que tu me falou aquela vez? Foi tão bom. Então, isso também é saudável, é bom. Para quem faz, principalmente. Fazer o bem. Este é o alimento, você falou de cuidar, né? A alimentação, o alimento do espírito, do ser imortal. A gente precisa cuidar do ser imortal. E ele, sim, é todo esse estado emocional e algo assim, um ingrediente que não pode faltar na nossa vida. Religiosidade. Tenha a tua religião. Vá no culto, vá na missa, vá no encontro, participe, porque lá você sempre vai ser direcionado para Deus, vai ser direcionado de alguma forma a te manter conectado. Religião, religar, a origem da palavra, religare, religar-nos com quem? Com o Criador. E é que a gente sabe, é o pilar de tudo. É onde a gente vai encontrar sempre o equilíbrio, vai encontrar tudo que precisa. É importante a gente lembrar disso sempre, né, Ayrton e Domingos, que nós estamos aqui agora com esse corpo, vivendo esse momento, e às vezes a gente se detém somente ao corpo, ao momento, ao material, aquilo que está vindo, que está em volta de mim, que exige muito de mim. É o trabalho, é a família, é uma porção de coisas que exige muito da minha energia, da minha disposição. Mas é muito bom a gente lembrar que nós somos espíritos imortais e cuidar daquele outro, daquela outra parte minha que é a parte maior, que são os meus 90%, que é o meu espírito. O que faz bem para o meu espírito? O que me faz bem? É uma caminhada? É uma leitura? É ouvir uma palestra? É fazer uma visita? É estar com aqueles que eu amo, que tem um tempo limitado? Todos temos. Isso que também que o Ayrton falou, né? A Alone também falou, cuidar do corpo e do espírito. E que a gente sempre lembre, né? Jesus sendo quem é e quem era na época, ele destinava parte do dia para agradecer, para orar. E nós fazemos isso? Então que mudemos os nossos hábitos, né? E que fiquem todos esses recados para os nossos amigos, gente. Muito feliz pela participação de vários irmãos aqui pela rede social, aqueles que puderam nos contribuir, aqueles que não, que estiveram nos ouvindo, que possam fazer também a sua reflexão. E para quem quiser buscar mais conteúdo sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, nós temos as redes sociais das Casas Espíritas, que tem muita informação do nosso próprio programa Hora Espírita, tem podcast que você pode ouvir vários programas lá também, pode usar no carro, pode escutar em casa, no celular, enfim, várias formas que você pode ter acesso a todo esse conteúdo. Chegamos aos segundos finais aí. Então agradecemos a todos, obrigado Domingos, obrigado Loine, que todos possamos ter um ótimo final de semana e sempre conectados muito com a espiritualidade. Abraço a todos, fiquem bem.
Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos,